Ah, assim não dá não, pô. Essa conta só vem pra mim, pô. Só sai dinheiro, pô. Começou? Começou? E aí, gente, tudo bem com vocês, pessoal? Que saudade de vocês, né, gente? Peço perdão, né? Na semana passada eu não consegui fazer a publicação do vídeo, né? Porque eu fui da parte de editar o vídeo e tava sem áudio, né? E até que resolvesse o problema para saber o que motivo estava gerando a falta de áudio, né? No meu PC, no notebook, melhor dizendo. Demorei muito tempo, né? Então, consequentemente, não pude publicar na outra semana, né? Mas eu trouxe aqui, né, a quarta edição, né, de como utilizar com perfeição o dinheiro, né? Um vídeo bastante interessante, conteúdo bastante interessante para se falar, para se dizer, e que vale a pena você assistir desde o início até o final esse vídeo, que tem bastante coisas interessantes para ser falado, né, gente? Então, bora pro conteúdo, bora pro tema e vamos lá, né? Gente, eu vou estar falando aqui sobre os temas, né, do conteúdo que eu vou estar falando sobre o vídeo, para que você não perca a qualidade, né, o que vai ser falado e que não seja deixado de lado aquilo que talvez vocês vão se interessar, né? Então eu separei aqui alguns tópicos, falando sobre a quarta parte, né? Bom, o primeiro tópico que eu vou estar falando é a vida do zero. Eu vou estar explicando sobre isso. O real de 94 até 99 e a precisão do valor. O rendimento do real. O povo apostando contra a moeda. A inflação e o aumento da carga de trabalho. Produto e o consumo forte da pirataria. Fraude na água, da luz, produto, alimento, combustível. Qualidade de vida caiu. Qualidade de vida caiu. E quase que eu errar aqui, né, no caso, né? Vamos lá. A imprecisão da moeda, tá? A aplicação do dinheiro para não perder pela inflação, né? Que acontece o inverso, né? O que as pessoas fazem hoje em dia. E perdeu o benefício de se alimentar, né? É isso mesmo, perdeu o benefício de levar alimento, né? A perda de benefício de levar alimentos. Bom, esses são os tópicos que eu vou estar falando nesse vídeo, né? E eu vou estar destrinchando essas questões que são interessantes, né? Bom, vamos lá, gente. Cada tópico eu vou estar explicando direitinho, né? Quem nasceu na época de 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, por aí vai, tá? 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2020. Quem nasceu antes, depois do lançamento do real, dependendo aí do ano que eu falei para vocês aí, não viram o começo da moeda. Só conhece a partir do momento que começou a ter ciência e participar da cooperativa, né? Que é o capitalismo, que já expliquei em outros vídeos. Então, muitas das coisas vocês vão saber ou vão ter alguma noção de acordo com o momento da vida que vocês começou a ser mais participativo, né? Utilizar mais o dinheiro, querer mais as coisas, se entrosar mais nos produtos que são criados, envolvidos, aí vocês vão ali entender a movimentação dessa moeda que começou em centavo e hoje está com várias notas para você utilizar as coisas. Isso era muito importante ser falado. Então, a galera que nasceu em 93, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e por aí vai, tá, gente? Boa parte das coisas não vai saber antes do seu nascimento, só vai saber no momento que está nesse mundo. E eu entendi que isso era muito importante ser falado, gente, tá? O que eu vou estar falando aqui é um testemunho que eu vi e no momento que vocês acessaram a cooperativa usando dinheiro para ter a sua necessidade atendida, vocês vão sintonizar essas questões, tá? Bom, vamos lá.
Quando a moeda ela foi lançada em 94, eu tinha 5 anos de idade, tá, gente? E a proposta do Fernando Henrique, junto com os ministros, era a proposta de uma moeda que, de fato, de verdade, tivesse o real valor daquilo que as pessoas comprassem, né? Tivesse realmente a percepção que aquilo que está a pessoa comprando correspondia àquele valor que a pessoa ia comprar. Essa proposta ela teve muito êxito durante 95 até 99, tá? Foi a melhor época do Plano Real, indiscutivelmente, tá? Até hoje converso muito com os colegas que são mais velhos do que eu e a grande maioria são unânimes mesmo, né? Todos, né, são unânimes que foi a melhor época, tá? Aqueles que se lembram. E o Fernando Henrique, ele de fato, de verdade, junto com os seus ministros lá, eles conseguiram realmente que a moeda ela tivesse o real preço realmente que representasse o valor, né? Simbolicamente a importância que cada produto que a gente vai comprar ele realmente tem um valor assertivo, né, gente? Então essa foi a proposta da moeda do real de 94. Quando eu estava na creche, eu me lembro que eu pedi para o patrão da minha mãe me levar para me comprar um picolé, só para vocês terem uma noção do que eu estou querendo dizer para vocês. Naquela época o salário mínimo era R$67, tá? E aí, o que aconteceu? Ele me levou lá, eu acho que foi em 95 que ele me levou, tá? 94, em junho de 94, em julho de 94 foi lançado, 95 ele me levou. Não me lembro a data exatamente, tá, gente? E ele me levou numa padaria. Naquela época, como até hoje tem o friso da padaria ali, tem os preços do picolé, né, tipo uma plaquinha, e tinha os valores lá, né, os tipos de picolé, os valores e qual é o tipo de sabor que tinha o picolé. Tinha de 2 centavos, tinha de 1 centavo, tinha de 5 centavos. Eu, se eu não estiver enganado, o mais caro acho que é 7 centavos ou 10 centavos. Acho que é 7 centavos o mais caro, 7 centavos. Só para vocês terem uma noção. E se eu não estiver enganado, eu acho que eu comprei o picolé Fruit Time, alguma coisa tipo assim, ou Frutili, que não tinha ainda o sabor de creme por dentro ainda. Eu acho que foi mais tarde lançado o sabor de creme, mais tarde. Mas só para vocês terem uma noção, que era de 2 centavos, 4 centavos, 5 centavos, até 7 centavos o picolé, que era uma expressão máxima que aquilo ali realmente tinha aquele valor. Entende, gente? Que não tinha tanto valor como um arroz, um feijão que era mais caro, né? Entendeu? E esse valor em relação ao picolé que eu estou falando para vocês é um valor que não é essencial para a nossa vida, não tem finalidade de decidir se a gente vai existir ou vai deixar de existir. É meramente algo simbólico, no sentido que é muito mais um desfrute, né, do que propriamente uma coisa que a gente necessita para a gente viver. O alface era 3 centavos, tá, gente? 3 centavos naquela época, se eu não estiver enganado. As outras hortaliças também é 3 centavos. Os vegetais 5 centavos. Tudo era centavos, 3, 5 centavos naquela época, tá? Boa parte das coisas, corrigindo aqui, tá, gente? Boa parte das coisas de alimentação assim. Mas por que eu estou falando essa questão dos centavos, tá, gente? Para vocês entenderem. E depois eu vou dar uma explicação mais interessante para vocês. Porque o objetivo da moeda, como eu falei com vocês, era para mostrar para vocês a importância naquela época, no caso para a gente, tá? Estava vivendo naquela época. A importância de cada produto que tinha para nossa vida. É tipo como se fosse, o que vale mais? Um alface ou uma carne? O que vale mais? Uma carne crua ou um pernil assado? Aquilo ali tem valor realmente para você continuar existindo, para você atender as suas questões básicas, ou meramente uma distração? Era nesse raciocínio que a moeda ela foi lançada, como também proporcionar o tempo de esforço de vocês para trabalhar. Então,
o tempo de trabalho de vocês era compatível ao valor do produto, então você trabalha 1 hora por dia e essa 1 hora por dia o produto vale menos do que 1 hora que você trabalhou, entendeu? Ou seja, também comparando o esforço que a pessoa teria que trabalhar para poder a pessoa ter o retorno, entende? E logicamente, né, se o trabalho vale mais do que o produto, o dinheiro vai render, né? E pulando para o segundo tópico, era muito comum o rendimento. Eu me lembro que comprava algumas coisas na escola, biscoito, batata, algumas coisas assim, e sobrava dinheiro. Eu tinha dificuldade para gastar o dinheiro, tá? Hoje a gente vive o oposto, né? Rendia o dinheiro, sobrava dinheiro mesmo, tinha dificuldade para gastar, tinha um poder de compra muito forte, muito presente, então rendia aquele dinheiro, sobrava, tinha dificuldade para gastar, como já estou falando anteriormente, e o poder de compra era forte, né? Você sobrava dinheiro na sua carteira. No caso da minha carteira na época eu era nascido, tá, gente? Não era nascido para quem veio depois. Então sobrava bastante dinheiro na carteira, porque rendia as coisas. Por quê? Porque a moeda estava fixa, 1 por 1, tá? Então, o dinheiro ele conseguia corresponder à precisão do valor do produto, à exatidão do valor do produto. Você tinha o rendimento, então sobrava as coisas, não faltava, não estava sempre naquela situação de sufoco, precisando de mais e mais e mais e mais, como acontece hoje, tá? Era uma situação bem diferente do que a gente vive hoje, né? Que você recebe dinheiro e falta tudo, né? Essa que é a verdade, né? Falta tudo, né? No caso, o dinheiro é sempre ineficiente. Bom, o que fez de fato de verdade a moeda ela deixar de ser uma moeda fixa e ser uma moeda flutuante, né? Que a gente vê hoje esse problema, essa lama que acontece hoje em dia, né? Bom, muita gente apostando contra a própria moeda, né? Entendeu? Esse foi um dos motivos porque a moeda se tornou flutuante, né? Muita gente. Eu me lembro que na época a patroa da minha mãe tinha um motorista muito legal, muito bacana, mas pô, cara, sinceramente as atitudes dele em relação a isso aí é condenável. Ele sempre falava assim, ó, vamos juntar um dinheiro, guardar pra gente apostar contra o real. Nossa, ele falava muito isso. Vamos juntar um dinheiro, vamos guardar, a gente vai apostar contra o real e a gente vai ganhar um dinheiro. Ainda falava isso com a gente. Depois eu vou explicar o que aconteceu quando a moeda ficou flutuante, tá? E muita gente tinha esse pensamento. Muita gente tinha esse pensamento. E mesmo com a moeda tendo poder de compra, com uma força muito grande, aquela coisa toda. Na minha opinião, faltou até comunicação, na época até dos ministros com a população, né? Explicar melhor para manter essa situação favorável, né, no meu ponto de vista. E em 99, a moeda passou a ser uma moeda flutuante, né? É o que a gente vê até hoje, né? Meta de inflação e tem mais 2 metas que tinha lá. Uma eu sei que é a meta de inflação, perseguição da inflação. E aí, o que aconteceu quando a moeda começou a ser flutuante, né? E eu sou uma testemunha viva, estava lá. Até então, as pessoas conseguiam comprar as coisas, conseguiam ter acesso às coisas, podia comprar produto original, produto de venda, produto original, produto de marca, produto de relevância. E existia sim a pirataria, isso aí é um fato, existia sim uma pirataria, mas as pessoas conseguiam comprar suas coisas. Quando a moeda ela ficou flutuante, o que aconteceu de fato de verdade, tá? Pra gente entender. As coisas começaram a subir. Por quê? Porque para quem importava, exportava para fora, era muito mais vantajoso vender para fora do que vender para dentro. Criava uma escassez artificial por causa do desabastecimento. E com isso, os preços começaram a subir.
os preços começaram a subir. No ano passado, o Bradesco lançou um dado, né, de exportação para fora. Se vocês dão uma olhadinha daquela enchente lá que teve lá no Rio Grande do Sul, vocês vão ver que, se eu não estiver enganado, naquela época exportava mais para fora e agora a gente exporta menos e ganha mais dinheiro, né? Então inverteu assim a lógica. Mas só para vocês entenderem, tá? Se depois procurar na internet uma análise do Bradesco falando sobre os efeitos lá da chuva, né? Eu até dei uma olhadinha, eu fiquei até espantado, né? A gente produzia muito mais e ganhava menos. Hoje produz muito menos e ganha mais, né? Bem menos a gente produz para poder para fora, ganha mais. Então, o que aconteceu? A pirataria ela se tornou muito forte naquela época. Então o pessoal não tinha dinheiro, toda hora estava subindo, porque começou a ser mais interessante exportar para fora do que vender para dentro, né? Porque sempre naquela ideia de que ter mais dinheiro vai resolver o problema. Esse sempre foi o pensamento brasileiro, esse também sempre foi o pensamento também daquela época, de ter mais dólar quer dizer que você vai ter mais poder de compra aqui dentro. Ao mesmo tempo, nos próximos tópicos, eu vou falar do efeito que isso causou naquela época e até hoje está dentro da nossa economia, né? Nossa economia não, do sistema da cooperativa, acontecendo isso, tá? Então o que aconteceu? Aí o pessoal começou a comprar pirataria, DVD, roupa, tênis no camelô, e começou a consumir produtos chineses, né, que hoje em dia é reclamação de muitos empresários, né, que a China está quebrando o Brasil, mas porque o povo não tem condições financeiras para poder pagar o produto original, é muito caro. E o setor privado também não tem interesse de aplicar escassez nele, né, diminuir o acesso deles para poder a população ter acesso, né. Os produtos da China ficou mais forte ainda, já existia, mas ficou mais presente. Foi só roupa, tênis e outras coisas? Não. Não foi só roupa nem tênis não foi só roupa nem tênis e chinelo, também outras coisas. Teve outras coisas também, tá, gente? Peço desculpa, tá, gente, que o cachorro tá latindo e justamente na hora que eu vou gravar, né? Já tinha outro problema na hora que eu fui gravar com a do martelo aqui do vizinho aqui, e agora o cachorro tá que tá, né? Mas vamos lá. Além do tênis, da roupa, do DVD, a pirataria explodiu em questão de console naquela época, né? O pessoal preferiu comprar DVD pirata do que o original, que era muito caro. Começou a ter muita fraude, né? Muita fraude de água, de luz, que é o gato, né? Produtos começaram a ser modificados, a qualidade mais inferior, entendeu? Os ingredientes com menos valor nutricional para o corpo, para a necessidade do mantimento da função do corpo. O combustível também ele se tornou mais misturado, né? Até hoje isso persiste, no caso, persiste. Até hoje isso insiste ainda, essa questão do combustível, um pouco mais de álcool e menos de gasolina, né, para poder diminuir o valor. E as coisas subiam muito, tá? Eu me lembro que a minha tia ela reclamava, né? Tá tudo subindo, mas o salário não tá subindo, né? Porque os exportadores preferiam vender para fora do que vender para dentro, né? Que aí valorizava muito mais a quantidade de nota para eles usar. Mas o efeito inverso acontecia também ao mesmo tempo, né? nesse raciocínio. Por quê? Porque o povo só podia comprar produtos piratas, tá? Porque o salário não aumentava. Então eles tinham que dar algum jeito para poder se adaptar àquela realidade. CD, roupa, tênis, ligação clandestina de água, de luz, alimentos de menor qualidade. Foi nessa época que a pipoca deixou de ser um leite condensado, leite moça, né? Porque existia várias marcas de leite moça semelhantes e passou a ser um leite condensado, né? No caso, depois teve a segunda parte que foi 2015, que foi o leite semi-desnatado, e depois foi o desnatado agora, né? Entendeu? E também
Eu me lembro que também o churro que a minha tia gostava muito de comer, né? Que era com leite moça, começou a ser leite condensado naquela época. E houve uma desvalorização de todos os produtos, da qualidade, da eficiência, do desfrute, entendeu? Eles tiveram que mudar o ingrediente com menos qualidade, com menos sabor, com menos desfrute, né? Gosto para você poder usufruir. Em tudo, gente, em tudo, entendeu? Em tudo. Agora, o que a gente está vivendo, tá? É uma união, diminuição de qualidade também, mas também diminuição de gramatura. Que naquela época existiu, mas assim, não me lembro que era tão notório. Geralmente o pessoal mudou o gradiente. Hoje é o gradiente e a gramatura. Tá? Hoje eu falo talvez de 2015 para cá, né? Começou mais o gradiente, mais a gramatura do que o produto, no caso, né? A diminuição. Mas ainda continua a mudança do gradiente. E a qualidade de vida, que é o próximo tópico, ela caiu, né, gente? Porque o pessoal no gato, na água e na luz. Tá? IPTU nem tinha condições de pagar. Produtos originais, as pessoas já estavam excluídas, entendeu? Preferiu comprar DVD, CD naquela época. Hoje já não tem nem tanta presença, tá? Roupa, tudo no camelô. Mesmo que tinha os problemas, fone de ouvido e muitos produtos da China. A China ficou muito forte nessa época. E a qualidade caiu. A qualidade caiu. Para quem vendia para fora e consumia produtos internamente, agora falando daquele tópico que eu estava falando anteriormente, ele não sofreu tão diretamente, mas caiu o rendimento do trabalho, né? Porque uma qualidade inferior você tira a disposição de qualquer funcionário de trabalhar, porque ele vai ter que se adaptar a uma nova realidade. As pessoas ganham dinheiro e vivem sob medida, né? Isso é importante também falar. Então caiu bastante. Eu me lembro que o queijo, o pessoal lá do serviço da minha mãe falou, né, que o queijo ele tá diferente, ele tá estranho, ele tá meio sem como o gosto como era. Até o pessoal que tinha condições financeiras naquela época percebeu também, entendeu? Percebeu que o produto já não era aquela qualidade, né? Entendeu? Para você ter uma ideia, né? O hambúrguer, né? Quando se fala dessa qualidade, né? Porque eu penso que essa linguagem é muito técnica. Por exemplo, o hambúrguer que eu comia, que era um hambúrguer de presunto, né? Com queijo prata, para quem já pegou a época da mussarela e do apresentado, era com presunto e queijo prata. Com a mudança da moeda, durante algum tempo, o pessoal que vendia lanche na rua passou a fazer o hambúrguer com apresentado e com a mussarela, que era mais barato. Mas tem uma terceira classificação de presunto, que é abaixo do apresentado, que até hoje é utilizado para poder gerar mais lucro e menos custo, que passou a ser inserido. Então, a gente comia um hambúrguer, por exemplo, de caixa, que tinha muito mais sabor, muito mais qualidade, e passamos a comer um hambúrguer do mercado, né? Aquele hambúrguer sem sabor lá, né? Que acaba acontecendo. Além disso, o hambúrguer que era de presunto com queijo prata passou a ser um apresuntado naquela época e passou a ser a mussarela. Só para vocês entenderem essa perda de qualidade, né? Para quem se pergunta o porquê que muito lanche não vem o presunto, é por conta disso, tá? A pizza, se eu não estiver enganado, era feita com queijo prata. Pela perda da desvalorização da moeda, passou a ser queijo, passou a ser mussarela. Tá? A pipoca era com leite condensado, leite moça, corrigindo, existia vários modelos de leite moça, e passou a ser o leite condensado, que estava começando ainda, 97 para 98, né? Que a moeda já tinha tido problema com um negócio cambial lá da Ásia, e depois veio a Rússia. Então a perda de qualidade ela foi notória. Eu acho que o presunto com queijo prata fica muito mais claro entender o quanto perdeu de qualidade, os ingredientes, tá? Isso é que eu me lembro. O suco, por exemplo, que geralmente ele é feito com mais
mais fruta, ele passou a ser diluído com água, né? Ou ele passou a ser um suco mais de garrafa ou refresco, né? Que naquela época a gente dizia que era o que suco. Então existia o suco natural que era feito naquela época, eu vi isso, só para vocês entenderem como perdeu a qualidade e como que é uma tática burra dos caras que queriam vender mais para fora e não olhar para cá para dentro. E aí começou a colocar mais água para diluir, para dar volume e açúcar. Aí pulou depois, tá? Quando viu que não dava para poder segurar mais o suco, pro xarope. Que aí o xarope, toda pessoa que comprou o xarope, né, que é conhecido como Guaraná, né, natural, dava uma proporção de 1 litro para 9 litros de água, né? Entende? Mas por que foi feita essa mudança? Não pela qualidade, mas pelo ajuste do custo. E não pela eficiência, pelo bem-estar, pelo retorno que vai trazer para o corpo, para a saúde. Muito mais pela uma adaptação. E o copo, tá? Eu falei da questão dos ingredientes. Esse vídeo vai sair muito longo, mas tem que ser falado. O copo era de 700 ml. Tá? Várias vezes eu vi as pessoas bebendo com um copo de 700 ml. E até 99 o copo já era 500 ml. De 99 para 2012, 2002, o copo já pulou para 300 ml. Estava ali entre 400 ml, 2001, 2001 mais ou menos, 2003 para 2004 ali, 2002 ali. Já estava pulando para 2002 já estava 300 ml. Então diminuiu também o consumo das pessoas. Hoje eu já cheguei no bar e tem aquele copo de 100 ml para você beber uma água. Mas para quem viu a moeda, tá? A quantidade de coisas que você poderia beber um copo, que é de 700 ml, hoje alguns bares dá um copo de 100 ml. Perdeu muito o poder de compra as coisas, tá? Só para vocês terem uma noção de como isso foi prejudicial e como o brasileiro ainda tinha aquela mentalidade das 12 moedas que achando que iria resolver os problemas com quantidade de notas. Isso aí é errado, tá? Isso é errado pensar. O problema não está na quantidade de notas, né? O problema está na questão da hierarquia. Vamos falar também, a moeda perdeu a precisão, tá? Esse seria o tópico que eu ia falar, porque as coisas subiam não porque estava sendo valorizado e não porque estava trazendo um benefício, mas porque as pessoas, os produtores estavam preferindo vender para fora. Vendendo para fora, por exemplo, a parte da hortaliça, minha tia sempre fala comigo que ela perdeu o sabor, perdeu ali o ingrediente que dava cheiro, né, o tempero da comida. Vendeu para fora, começou a vender para fora, porque valia mais a pena vender em dólar do que em real. E, consequentemente, quando a pessoa ia pagar pelo produto, que estava artificialmente escasso, estava pagando muito mais pela falta do produto do que realmente o produto valia. Está entendendo o raciocínio? Então o dinheiro ele perdeu a precisão, a entrega da exatidão realmente daquilo que vale, né? Os valores foram modificados artificial pela flutuação da moeda, entendeu? Da própria população apostar contra o real. Até hoje isso acontece. E eu estou falando dos efeitos que aconteceu naquela época de 99 até o dia de hoje, gente. Não mudou não, tá? Não mudou não. Continua. Só não está como 99 e 2000. Só diminuiu a velocidade, mas até hoje tem diminuição da gramatura e diminuição da qualidade dos produtos, tá? E muita gente pensando que os problemas que iria resolver é aplicando dinheiro, né? Achando que poderia defender a posição na hierarquia aplicando dinheiro, investindo, e muito pelo contrário, né? Quanto mais movimento, né, mais o dinheiro perde valor. O raciocínio deveria ser o oposto, ter deflação, para que o dinheiro não venha perder valor e poder aumentar o poder de compra. A galera que hoje em dia vive na internet, né? Galera não, as pessoas que vivem divulgando, fazer aplicação financeira, rendimento, investimento,
elas fazem as coisas mais burras de tudo, que é o que? Movimentar. Quanto mais movimentar, mais o dinheiro vai perder em precisão. A lógica do pensamento seria a deflação, como aconteceu na pandemia, que os preços começou o quê? Cair. Começou a cair, e o dinheiro começou o quê? Render, valorizar. Aconteceu o oposto depois. Falta do produto, artificialmente falando, porque estava parado, e os preços começaram a subir. Mas a deflação seria a lógica do pensamento, para que o poder de compra venha a se pensar. Só que o pessoal faz ao contrário. O pessoal faz ao contrário, faz o quê? Movimenta. Movimenta, então vai gerar mais inflação, evidentemente. E o detalhe, o que aconteceu em 99, até 2009 a nossa moeda estava próxima do dólar, né? E o povo ainda assistindo a apostar contra a moeda. Falta do profissional para poder divertir, para poder falar que, olha, se você investir contra a sua moeda, a carga de trabalho ela vai aumentar. Eu até esqueci de falar desse tópico. Você vai trabalhar mais, você vai ralar mais e você tem menos tempo para poder usufruir das coisas. Quanto mais a moeda perder valor, menos qualidade, menos gramatura, menos tempo para você fazer e mais tempo você vai passar a trabalhar. Naquela época, as pessoas fizeram isso que eu falei com vocês. Mas por quê? Porque não existia um profissional ali que existe para poder falar, isso aqui está errado. Se você apostar contra o seu próprio país, vocês vão pagar. Qual era a conversa naquela época? A gente vai desvalorizar a moeda para gerar emprego. Porra, beleza, que ideia maravilhosa. Então, de vez uma pessoa trabalhar em um emprego, passou a trabalhar em 3 empregos. Gerou, né? Mais trabalho, né? Entendeu? Maravilhosa ideia, né? Ideia genial, né? Então, foi isso que aconteceu com a perda da precisão da moeda. E é isso que vocês têm que ter consciência, que a grande maioria das coisas que vocês vão comprar com papel não vale a pena comprar. É melhor produzir, é melhor criar, é melhor fazer por conta própria. Por quê? Porque o dólar está influenciando de fato de verdade a nossa moeda, tirando a precisão. Então, por exemplo, se a moeda hoje estivesse com um câmbio fixo, a passagem de ônibus, onde eu moro, custa R$ 5,95. Se tivesse com um câmbio fixo, provavelmente a passagem estaria custando R$ 1,50. Provavelmente R$ 1,50. R$ 1,50, por aí. R$ 1,50, R$ 1,30 mais ou menos. Aí só você fazer o cálculo de quanto a movimentação está influenciando da falta da precisão do real valor da passagem, que todo ano a gente vê que está aumentando, e não teria necessidade de ter tanto reajuste, entendeu? A mesma coisa vale para a conta de luz, a mesma coisa vale para o combustível, né? O combustível era 20 centavos, então ele foi toda hora reajustando. Nós temos hoje várias correções, mas correções imprecisas, correções não precisas. Por quê? Porque o dólar movimenta nossa moeda. Entendeu? A gente prefere vender para fora do que vender para dentro. Sendo que aí que está uma contradição. O profissional dessa área deveria falar, não fala também. Que é o que? O valor das coisas não está atrelado com a movimentação do produto. Porque se você paga mais o produto, aliás, se você paga mais a logística que o produto, então você está pagando muito mais o caminho do produto do que propriamente o produto. Quando o produto vem de fora, ou do Japão, ou da Europa, ou dos Estados Unidos, você paga muito mais o caminho do produto, que é o frete, deixa bem claro para vocês entenderem, do que propriamente o produto. O valor não está relacionado à logística do produto, o valor está relacionado ao produto. Então vale muito mais a pena criar o produto, entendeu? Modificar, desenvolver, do que propriamente trazer o produto para cá. Cadê que alguém ensina isso? Sabe qual é a moral dessa história? A gente paga muito mais, muito mesmo, tá? Uns 900, 1.500% do valor do produto. Porque só o frete do produto, e aí tem outras coisas, vale mais do que o produto.
E a gente está nessa história desde a época que começou a nova moeda. Talvez até anteriormente da moeda do real. Mas eu particularmente eu venho acompanhando muito isso. E a gente também perdeu, né, os benefícios também de levar os alimentos, né, gente? É o último tópico, né? Eu tinha até esquecido sobre isso, que naquela época de 99, você poderia levar os alimentos em dúzia, em unidade, em dezena, e passou tudo para balança. Sabe aquela balança do sacolão, aquela balança do mercado? Você poderia, no mercado, eu cheguei a pegar um pouquinho no final, de levar por quantidade. Então você tinha a possibilidade de levar um pouquinho a mais, tá? 200, 300, 500 gramas a mais. E a partir da desvalorização da moeda, tudo passou para balança. Tudo passou para balança, precisão. Só a feira que não acompanhou esse ritmo. Então quem pagou por tudo isso foi o consumidor. Foi a gente. Entendeu? E esse é o problema de vocês hoje usar a moeda, entendeu? Ela não reflete o valor que realmente vale o produto, proporcionalmente o trabalho de vocês, o tempo que vocês, ou seja, hoje em dia você passa mais tempo trabalhando e menos tempo consumindo, ou seja, você trabalha 2 horas para você consumir um produto de meia hora, só para vocês terem uma noção. Mais tempo trabalhando do que pouco tempo usufruindo das coisas. E hoje, infelizmente, essa imprecisão vigora. Gente, peço perdão aí pelo longo utilização da moeda, mas eu pensei que é interessante, acredito que tem mais assuntos sobre isso que aconteceu naquela época, mas como o garotinho falava, né, o ex-governador, né, que o povo tem memória curta, né. Em 2008 eu via muito 2008, 2009, muito para apostar contra a moeda brasileira, e essa perda de gramatura, essa perda de qualidade, se continuar a retirar a gramatura do produto, diminuir a gramatura, o produto vai acabar. Cadê que alguém fala sobre isso? Cadê? Entendeu? Vai diminuindo, vai chegar um momento que não tem mais o que diminuir. Ele vai deixar de existir. Se você já percebe isso no produto que você compra, você pode ter certeza que o produto que você gosta está com seus dias contados. Por conta da falta de instrução, de conhecimento. E quem deveria falar não fala. Mas eu vou falar. Beleza, gente? É isso. Espero vocês no próximo publicação. Nem sei se eu vou editar essa aqui, né? Porque tá bastante longa. Ou publico hoje, amanhã eu edito para não ficar nada vazio no canal. Mas isso é um testemunho real que eu queria falar para vocês, tá, gente? Abraço a vocês e fui, gente.